Meu nome é Cláudio, tenho 19 anos e cresci em um bairro humilde, onde as dificuldades moldam o caráter. Meu pai é pedreiro e minha mãe trabalha como diarista. Desde cedo, aprendi que a vida não dá nada de graça e que cada conquista vem com suor. Mas tudo isso mudou quando conheci a Fernanda. Era uma tarde comum, daquelas em que eu saía do trabalho na oficina mecânica e ia para a praça tomar um ar e esquecer um pouco das preocupações. Foi lá que a vi pela primeira vez. Ela estava sentada em um banco com um livro nas mãos e um ar distraído. Seus longos cabelos castanhos brilhavam ao sol e seu sorriso... aquele sorriso era algo que eu nunca tinha visto antes. Não sei de onde tirei coragem, mas me aproximei. "Oi", eu disse, meio sem jeito. Ela levantou os olhos do livro e me olhou com curiosidade. "Oi", respondeu ela com uma voz suave, quase melódica. Conversamos por horas naquele dia. Fernanda era diferente de todas as garotas que eu conhecia. Ela falava de coisas que eu nem imaginava, sobre viagens, livros e música clássica. Eu fiquei fascinado, mas ao mesmo tempo me senti um peixe fora d'água. Como alguém como eu poderia ter algo em comum com alguém como ela? Nos dias seguintes, nos encontramos várias vezes. Começamos a sair juntos, sempre em locais discretos, porque Fernanda sabia que sua família nunca aceitaria alguém como eu. Eu também sabia que meus pais não ficariam felizes em me ver envolvido com uma garota tão rica. Mas o que eu sentia por ela era mais forte do que qualquer medo. Com o tempo, nossa relação se aprofundou. Eu estava apaixonado e ela dizia sentir o mesmo. Mas o mundo não é justo, e logo as coisas começaram a se complicar. O pai de Fernanda, o Sr. Augusto, era um empresário poderoso, dono de várias empresas na cidade. Quando ele soube do nosso relacionamento, sua reação foi violenta. Ele me chamou à casa deles, um lugar luxuoso onde eu nunca me sentira tão deslocado. Olhou-me com desprezo e disse que eu não passava de um aventureiro, que estava atrás do dinheiro da filha dele. "Você nunca será bom o suficiente para minha filha", disse ele, com a voz carregada de veneno. "Afaste-se dela, ou vou garantir que sua vida se torne um inferno." Saí de lá humilhado, mas determinado. Eu não ia desistir de Fernanda. Minha família, ao saber do nosso namoro, também não reagiu bem. Minha mãe dizia que aquilo era uma loucura, que eu estava me iludindo com uma vida que nunca seria minha. "Essas pessoas não nos veem como iguais, Cláudio. Você vai acabar se machucando", ela dizia, preocupada. Mas eu estava cego de amor. Eu e Fernanda decidimos continuar juntos, apesar de todas as dificuldades. Porém, aos poucos, o peso do preconceito começou a nos sufocar. As brigas com a família dela eram constantes, e o Sr. Augusto fazia de tudo para nos separar. Chegou ao ponto de ele contratar alguém para me ameaçar. Certa noite, fui encurralado por 2 homens na rua, que me deram uma surra e deixaram um recado claro. Se eu não me afastasse de Fernanda, a próxima vez seria pior. Mas eu não desisti. Ao contrário, aquilo só fortaleceu minha determinação. Fernanda e eu começamos a planejar uma fuga. Iríamos para outra cidade, longe de tudo e de todos, para começar uma vida juntos. Ela estava disposta a abandonar o conforto e a riqueza por mim, e isso me enchia de esperança. O dia da fuga estava marcado. Eu a esperaria na rodoviária, com tudo pronto para partirmos. Mas Fernanda nunca apareceu. Esperei horas, com o coração apertado, até que recebi uma mensagem dela. Era curta, apenas algumas palavras que me destruíram por dentro. "Não posso mais. Adeus." Tentei ligar, mas o número estava desligado. Voltei para casa, devastado, sem saber o que tinha acontecido. Nos dias seguintes tentei encontrá-la, mas parecia que ela tinha sumido do mapa. Fui até a casa dela, mas o porteiro me disse que a família havia viajado. Não sabia quando voltariam ou se voltariam. Foi então que descobri a verdade. Fernanda não tinha desistido de mim por vontade própria. O Sr. Augusto, ao saber dos nossos planos, armou um esquema para mandá-la para o exterior, sem chance de contato. Ela foi forçada a deixar tudo para trás, e eu fiquei sem chão. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava destroçado, mas aos poucos comecei a reconstruir minha vida. Voltei a estudar à noite e consegui um emprego melhor. Não podia me dar ao luxo de afundar na tristeza. 2 anos se passaram. Eu já não era o mesmo garoto de antes. Havia aprendido muito, amadurecido com a dor, e foi nesse período que o inesperado aconteceu. Fernanda voltou. Ela tinha encontrado uma maneira de fugir do controle do pai e voltou para me procurar. Quando a vi novamente, meu coração quase explodiu no peito. Mas ao mesmo tempo senti medo. E se tudo aquilo voltasse a acontecer? Mas Fernanda estava decidida.
Ela tinha enfrentado o pai, perdido o direito à herança, mas estava disposta a começar do zero ao meu lado. Nos mudamos para uma cidade pequena, onde ninguém nos conhecia. Começamos uma nova vida juntos, simples, mas cheia de amor e respeito. Fernanda arrumou um emprego como professora e eu, agora formado em administração, consegui um cargo de gerência em uma empresa local. Depois que fugimos, a vida se tornou uma montanha-russa de emoções e desafios que nem eu, nem Fernanda, estávamos totalmente preparados para enfrentar. Deixamos para trás tudo o que conhecíamos. Eu, uma vida de dificuldades na periferia, mas com laços familiares fortes. Ela, uma existência cercada de luxo e expectativas sufocantes, impostas por uma família rica e preconceituosa. Quando decidimos fugir, sabíamos que a jornada seria difícil, mas a realidade se mostrou muito mais dura do que imaginávamos. No início, vivíamos de trabalhos temporários e mal remunerados. Eu continuava fazendo bicos como mecânico, enquanto Fernanda, que nunca tinha precisado trabalhar antes, conseguiu um emprego como atendente em uma pequena loja. As pessoas nos olhavam com desconfiança. Ela, a menina rica, agora vivendo de forma tão simples. Eu, o garoto pobre, ousando sonhar com algo mais. A cidade onde nos estabelecemos era desconhecida, e sem nenhum apoio, passamos noites em lugares precários, preocupados com o futuro. Fernanda lutava para se adaptar à nova vida. Ela nunca reclamava, mas eu via em seus olhos a dor de ter deixado para trás sua família e o conforto a que estava acostumada. Eu me sentia culpado, temendo que ela um dia se arrependesse de sua decisão. Mas ela sempre me dizia que o amor que sentíamos um pelo outro era o que a mantinha firme, que valia a pena enfrentar qualquer dificuldade desde que estivéssemos juntos. Com o tempo, fomos aprendendo a confiar mais um no outro e a construir uma vida à nossa maneira. Conseguimos alugar um pequeno apartamento que, mesmo modesto, era o nosso lar. Aprendemos a valorizar as pequenas coisas. A simplicidade de um jantar feito por nós dois, as conversas longas nas noites silenciosas, o apoio mútuo nos momentos mais difíceis. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Fernanda voltou a estudar, fazendo cursos à noite, enquanto eu conseguia um emprego fixo em uma oficina maior. Nosso amor, antes contestado e condenado por todos, se tornou nossa maior força. Enfrentamos juntos cada desafio, cada preconceito e nos tornamos mais fortes por causa disso. Houve momentos em que nos sentimos à beira de desistir, mas cada vez que olhávamos um para o outro, sabíamos que havíamos feito a escolha certa. A família dela nunca a perdoou por ter me escolhido, e meus próprios parentes muitas vezes questionaram nossa decisão, mas nós dois sabíamos que, no fundo, não havia outra opção, além de estarmos juntos. Algum tempo depois de nos estabelecermos em nossa nova vida, recebemos uma notícia que mexeu profundamente com nossos corações. O pai de Fernanda havia adoecido gravemente. Foi um golpe duro, especialmente para ela, que, apesar de tudo, sempre nutria um amor profundo por ele. Embora ele tivesse sido o maior opositor do nosso relacionamento, forçando-nos a fugir, Fernanda nunca deixou de ser sua filha e sentia um certo peso no coração por ter rompido com a família de maneira tão drástica. Quando soubemos da doença, foi como se uma sombra caísse sobre nossa pequena felicidade. Eu vi angústia nos olhos de Fernanda, uma mistura de culpa, preocupação e um desejo profundo de fazer as pazes com o pai antes que fosse tarde demais. Ela sabia que havia tomado a decisão certa ao escolher nosso amor, mas ainda assim, o desejo de obter o perdão do pai era algo que não podia ignorar. Eu, por minha vez, também comecei a refletir sobre minha própria situação. Minha família havia ficado decepcionada comigo por ter escolhido fugir, por abandonar tudo o que conhecia e as pessoas que sempre estiveram ao meu lado. Eu sabia que eles queriam o melhor para mim, mas também sabia que não conseguiam entender a profundidade do que eu sentia por Fernanda. Percebi que, assim como Fernanda, eu também carregava um desejo não resolvido de reconciliação. Queria que meus pais e irmãos pudessem ver que minha escolha, embora difícil, tinha sido a correta. Precisava do perdão deles, assim como ela precisava do perdão de seu pai. Então, tomamos uma decisão. Voltaríamos à cidade. Estávamos cientes dos riscos e do que poderia acontecer se enfrentássemos novamente aqueles que nos haviam rejeitado. Mas sabíamos que era algo que precisávamos fazer, tanto por nós mesmos quanto por aqueles que amávamos. Voltamos para a cidade onde tudo começou. A viagem foi silenciosa, carregada de expectativas e medos. Fernanda estava visivelmente tensa, e eu tentava ser forte por nós dois.
Mas, na verdade, também estava apreensivo. Não sabíamos o que esperar, como seríamos recebidos, se seríamos acolhidos ou rejeitados mais uma vez. Ao chegarmos, fomos diretamente à casa da família de Fernanda. A mansão parecia ainda maior e mais intimidadora do que antes, mas entramos de mãos dadas, prontos para enfrentar o que fosse necessário. A mãe dela nos recebeu, surpresa e hesitante, mas nos deixou entrar. Quando vimos o pai de Fernanda deitado, frágil e pálido, senti um nó na garganta. Ele estava muito diferente do homem imponente que um dia tentara nos separar. Fernanda se aproximou dele com lágrimas nos olhos, e naquele momento, todos os ressentimentos pareciam desvanecer. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dele, e pediu perdão por tudo o que havia acontecido. Eu me mantive em silêncio, respeitando aquele momento entre pai e filha, mas sentindo no fundo do meu coração que aquilo era necessário para ambos. Para minha surpresa, ele, com uma voz fraca, disse que a perdoava, que a amava e que, embora nunca tivesse aprovado nossas escolhas, sempre quisera a felicidade dela. Os dias que se seguiram ao nosso retorno à cidade foram de intensas emoções. O perdão que Fernanda recebeu de seu pai trouxe um alívio enorme ao seu coração, mas o tempo que passamos com ele foi curto. Sua saúde piorou rapidamente e, em poucos dias, ele faleceu. Assistir aquele homem forte, que antes representava tudo o que eu temia, agora reduzido a uma figura frágil e vulnerável, me fez refletir sobre a fragilidade da vida e a rapidez com que tudo pode mudar. Fernanda ficou devastada pela perda. Mesmo com todo o perdão e a reconciliação, a dor de perder o pai a corroeu profundamente. Ela passou noites em claro, chorando silenciosamente ao meu lado, e eu me senti impotente, incapaz de aliviar seu sofrimento. Meu coração doía por vê-la assim, mas tudo piorou quando Fernanda começou a se preocupar com a possibilidade de que a doença de seu pai fosse hereditária. Ela decidiu fazer exames, temendo que o mesmo destino pudesse estar à sua espera. No fundo, eu tentava ser otimista, mas a verdade é que o medo também se instalava em mim. Eu não sabia o que faria se algo acontecesse a Fernanda. Ela era minha força, minha razão de viver, e a ideia de perdê-la me apavorava. Os dias de espera pelos resultados foram torturantes. Eu tentava manter a calma, mas cada vez que olhava para Fernanda, sentia uma angústia crescente. Ela também estava apreensiva, mas tentava se manter forte, como sempre fazia. Até que, finalmente, o dia dos resultados chegou. Lembro-me de cada detalhe daquele momento. O médico nos chamou para entrar no consultório, e o silêncio que se seguiu enquanto ele abria o envelope foi ensurdecedor. Fernanda apertou minha mão com força, e eu sabia que ela estava tentando se preparar para o pior. Mas nada poderia nos preparar para o que estava por vir. Com uma expressão grave, o médico explicou que a doença que tirou a vida do pai de Fernanda era de fato hereditária, e que os exames indicavam que ela também tinha a mesma condição. Sua saúde, até então impecável, estava prestes a entrar em declínio, e ele foi direto. Seus dias estavam contados. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Senti um vazio imenso, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O mundo ao nosso redor desmoronou em um instante. Olhei para Fernanda, esperando encontrar nela algum sinal de esperança. Mas o que vi foi um semblante desolado, a dor crua refletida em seus olhos. Ela não chorou na hora. Ficou em silêncio, absorvendo o impacto daquela sentença. Mas eu por dentro estava em pedaços. O desespero tomou conta de mim. Como era possível? Acabávamos de nos reconciliar com nossas famílias. Estávamos começando a encontrar algum tipo de paz. E agora isso? Era cruel e injusto. Não podia ser verdade. Não podíamos perder tudo de novo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Fernanda tentava ser forte. Dizia que íamos aproveitar cada momento que nos restava. Mas eu via o medo em seus olhos. O peso de uma vida que poderia ser interrompida a qualquer momento. E eu? Eu mal conseguia respirar sem sentir uma dor profunda no peito. Minha cabeça estava cheia de perguntas sem resposta, de um futuro que agora parecia impossível. Eu queria acreditar que haveria uma solução, uma cura milagrosa, algo que pudesse salvá-la, mas a realidade era dura e inescapável. Fernanda estava morrendo, e eu estava sendo forçado a assistir, impotente, enquanto a mulher que amava se desvanecia diante de meus olhos. Cada dia passou a ser uma luta para encontrar algum motivo para sorrir, para continuar vivendo. Mas o que mais me atormentava era o tempo, ou melhor, a falta dele. O relógio estava contra nós.
E cada segundo que passava parecia nos roubar algo precioso. Eu sentia que a vida estava nos escapando pelos dedos, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. O sofrimento era imenso. Cada vez que eu a via dormir, com uma expressão serena, não conseguia evitar pensar que aquele poderia ser o último momento em que a veria assim, em paz. Cada gesto de carinho, cada olhar, cada palavra trocada, tudo parecia ter um peso maior, como se cada pequeno instante fosse uma despedida. Depois que recebemos aquela notícia devastadora, algo mudou em mim. Decidi que não importava quanto tempo nos restava, eu faria tudo para que cada momento fosse inesquecível. Fernanda merecia isso. Ela merecia viver seus últimos dias com alegria, com amor e com toda a intensidade que tínhamos em nós. Comecei a viver cada dia como se fosse o último, e fiz de tudo para realizar os desejos de Fernanda, por mais simples que fossem. Passamos dias em lugares que ela amava, fizemos viagens curtas para locais que ela sempre quis conhecer, e até os gestos mais pequenos, como assistir ao pôr do sol ou preparar seu prato favorito, se tornaram rituais sagrados para nós. Lembro-me de como ela sorria com coisas simples. Um passeio no parque, uma tarde no cinema, uma noite estrelada, tudo parecia ter um brilho diferente. E cada sorriso dela era um presente para mim, uma pequena vitória contra o tempo que nos escapava. Fernanda nunca deixou de ser forte, mas também permitiu-se ser vulnerável, e essa vulnerabilidade tornou nossos momentos juntos ainda mais preciosos. Ela me contou histórias de sua infância que eu nunca tinha ouvido antes. Compartilhamos segredos, rimos, choramos, e em todos aqueles momentos eu sentia uma conexão tão profunda que era como se nossas almas estivessem entrelaçadas de uma maneira que nada poderia separar, nem mesmo a morte. O dia em que Fernanda partiu foi o mais difícil da minha vida. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, nada poderia me preparar para a dor de perdê-la. Ela se foi serenamente, com um último sorriso nos lábios, segurando minha mão. Mas a dor em meu peito foi tão grande que parecia que meu coração havia sido arrancado. Depois que ela se foi, tudo mudou. A casa ficou silenciosa, os dias se arrastavam e a saudade se instalou em cada canto. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que Fernanda estava ali comigo, em cada memória, em cada detalhe. O amor dela nunca me deixou. Desde aquele dia vivo meus dias como se fossem os últimos, como se cada momento pudesse ser o fim. Porque aprendi com Fernanda que a vida é imprevisível, que tudo pode mudar num instante e que devemos valorizar cada segundo. Hoje conto essa história com um nó na garganta e com o coração cheio de saudades. Não há um dia em que não pense em Fernanda, que não sinta falta de seu riso, de sua força, de seu amor. Mas sei que ela está em paz e isso me conforta. Compartilho essa história para que todos conheçam a mulher incrível que Fernanda foi. Ela me ensinou o verdadeiro significado do amor, da coragem e da vida. Ela mudou minha vida para sempre, e mesmo que não esteja mais aqui fisicamente, seu espírito, seu legado e o amor que compartilhamos continuarão vivos em mim, até o fim dos meus dias.